Olá, e vamos para mais um perfil. Eu já falei com vocês sobre o perfil dominante, o perfil influente, e hoje nós vamos falar sobre o perfil estável e as características de uma pessoa com esse tipo de perfil. Lembrando que para você saber o teu perfil, você tem que fazer a análise do teu perfil comportamental, que é extraordinário. Vamos lá para as características, para você entender nisso o que é esse CIS Assessment, o que ele vai me trazer de coisa boa. Então, primeiro vamos entender dos perfis. O perfil de uma pessoa estável, as características essenciais que ela tem, o que é? O estável, assim como o influente, ele tem foco em pessoas. Como que é nisso, com o foco em pessoas? Então, assim, ele gosta da companhia das pessoas, ele se preocupa com as pessoas. O estável, embora ele tenha um relacionamento um pouco diferenciado do que o influente é aquele que gosta de abraçar, beijar e tudo. O estável, ele gosta de pessoas, só que para ele confiar numa pessoa, então é um pouco mais demorado. Ele não é como o influente que vai fazer amizade logo, né? Conheceu, já é o melhor amigo, não é. Então ele é mais cauteloso, ele vai primeiro sondar essa pessoa para ver se essa pessoa merece credibilidade, merece fazer parte do seu rol de amizades. Então, o foco em pessoas, quando eu digo, é nesse sentido, tá? Então, a característica essencial dele, né, da essência dele, é foco em pessoas, diferente do dominante que tem foco em resultados. Outra característica, a palavra-chave, vamos dizer assim, é previsibilidade. O estável, já o nome já diz, ele é previsível. Aquela pessoa que faz as ações todas metódicas, ele tem praticamente um ritual. Então, quando ele acorda, se ele vai ao banheiro, depois ele escova o dente, depois ele toma café. Entendeu? Ele tem um método, ele não gosta de coisas assim diferentes, como o influente, por exemplo, que a cada dia, se eu tiver que trabalhar num lugar, beleza, o influente. O estável não, ele gosta daquele trabalho mais metódico, ele sabe que todo dia ele vai entrar às 8 da manhã, sair às 11, entrar uma, você entende? Então ele gosta de um certo ritual. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem, falam, gente, mas essa pessoa é muito lerda, essa pessoa faz tudo muito certinho, metódico, porque é a característica própria dele. Qual que é a emoção? A emoção é a apatia. Ou seja, o estável, ele tende em situações, né, de estresse, ele fica apático, ele não reage, a reação dele, na verdade, é ficar apático, é ficar parado, é ficar paralisado em algumas coisas. Então, tem que tomar muito cuidado com a pessoa que tem esse perfil, porque talvez ele não consiga desenvolver. Então, se você, sob pressão, você dá um trabalho para ele, faz isso, que um dominante faria numa agilidade, numa rapidez, porque isso é próprio do dominante e também do influente. O estável, o que ele vai fazer? Ele vai ficar apático, paralisado em determinadas situações, tá? Só que ele é bom para alguns cargos, porque ele é planejador, ele é metódico, ele é paciente, ele é pacífico, aquela pessoa assim, se é um trabalho que requer tranquilidade, ele desenvolve com a maior facilidade. Então, tanto para você lidar com, né, filho, pessoas na sua família, mas também com funcionário ou com o chefe, você vai ter que entender desse perfil que ele é diferente, você não vai poder dar para ele, falar assim, você vai fazer isso aqui, essa tarefa para hoje, para onde? E não, ele é mais tranquilo, ele é na dele, aquela pessoa que talvez diante de uma situação turbulenta, os outros desesperam, ele vai raciocinar, ele vai pensar, ele vai, opa, peraí, como que vai fazer? Você entende por quê? Porque ele já é do perfil dele demonstrar essa tranquilidade. Talvez ele nem esteja tão tranquilo por dentro, mas ele demonstra essa passividade, vamos dizer assim. Então ele é metódico, previsível, como eu disse, acolhedor também, tá? É uma pessoa que acolhe, mas ele também é consistente. Aquela pessoa que ele pega todos os dias, ele tem um ritual, então ele faz todos os dias, ele não se cansa. O influente, ele se cansa da rotina. O estável não, porque ele gosta da rotina, ele gosta de tudo muito certinho, muito determinado, ele não, inclusive ele tem dificuldade de lidar quando é trabalho que exige uma saída da rotina muito de repente. Então, tipo assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, e outro. Não, ele gosta de um serviço mais metódico. Outra coisa, ele é bom ouvinte. Por quê? Porque ele é tranquilo, ele gosta de ouvir. Então você vai falar para ele, ele vai de repente dar o ombro, ouvir ele com a maior tranquilidade. Se você for falar com o dominante não é bom ouvinte. O que ele vai fazer? Vamos, vai, fala, acelera. Se você vai falar com o influente quer falar junto também. Agora,
Olha que bacana. O estável não, o estável ele ouve, ele fica tranquilo. Então eu tenho dois filhos que são assim, então tranquilo, né? Bem sossegado, bem pacífico. Não é defeito, mas naquela situação, talvez você precise justamente de uma pessoa que te ouça, que te acolha. Se você procurar um dominante ou influente, meu amigo, você está lascado, porque essa pessoa não vai te ouvir, tá? Então, é bom você entender de perfis justamente porque em cada situação você vai precisar lidar com perfis diferentes. Outra coisa também, ele busca o bem-estar do outro, porque o foco dele é em pessoas, então ele busca o bem-estar da outra pessoa, ele se preocupa, ele quer ajudar, tá bom? Só que a tomada de decisão de um estável é demorada e emocional. Você quer uma solução rápida, você quer... então, por exemplo, vamos fazer uma viagem. Você quer ir com a gente? O influente fala, tô indo. O dominante também, já vou ou não vou. O estável, Jesus, ele precisa pensar... primeiro que ele tem que entender a pergunta. Ele quer saber para onde que vai, o que que vai, com quem que vai. E ele fala assim, vamos ver. Aí ele vai pensar. Então, se você for efetuar uma venda para uma pessoa estável, de repente ela não quer aquele produto, não adianta ficar forçando. Você vai ter que dar um tempo para ele pensar, ele vai para casa, ele vai pensar nos benefícios, depois ele vai te procurar. Então, não adianta forçar uma tomada de decisão rápida para estável de jeito nenhum. Você vai estar pressionando a pessoa e aí qual que é a reação dele, a emoção dele, a apatia, o que ele vai fazer? Ele vai paralisar. Então, você não pode forçar, cobrar, exigir dele, tá bom? Ele delega muitas funções. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele vai delegar a função. Só que diferente do influente, que delega e esquece para quem delegou, esquece o que delegou, o estável, ele vai delegar, ele vai cobrar, ele vai checar, ele vai exigir que você faça. Então, se o teu patrão, se o teu chefe é de um perfil estável, ele te deu uma tarefa, meu amigo, ele vai cobrar, ele não vai esquecer. Então, você procure fazer a tempo, com a maior, né? Ali dentro do prazo estipulado, porque ele vai checar, ele vai cobrar e ele vai exigir de você que você faça, tá bom? Ele vai estabelecer também, o trabalho é para ser feito assim, 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 assim. O dominante, ele dá um trabalho e fala assim, você tem que fazer isso. Ele não vai ter paciência de ficar te explicando. Já o estável, ele vai falar assim, você tem que fazer isso. Talvez ele até te dê o passo a passo. Em contrapartida, se você é um funcionário e tem esse perfil estável e precisa lidar com pressão, então talvez você tenha que fazer, né, alguma coisa para você mudar um pouco, acelerar um pouco o teu perfil, ou talvez você esteja no emprego errado. Por quê? Aí te dá uma pressão, um estresse, por quê? Porque o estável ele não gosta de trabalhar sob pressão. Como eu disse, ele gosta de coisas já pré-estabelecidas, ele é metódico, ele gosta de coisas que não saiam da rotina. Então, se você é um estável, é importante você conhecer o teu perfil, por quê? Porque talvez você esteja adoecendo, não goste do trabalho que você se encontra hoje, justamente porque o teu perfil não se adequa a esse cargo, a essa função que você está trabalhando hoje, que você está exercendo hoje. A comunicação com o estável também tem que ser uma comunicação mais tranquila. Então, digamos que um dominante vai conversar com o estável. Gente, não adianta pressionar. O dominante ele tem que saber que aquela pessoa com aquele perfil, você vai ter que falar mais lento, explicar para ele o trabalho que você está dando. Embora o dominante não goste de fazer isso, se ele for lidar com o estável, ele vai ter que fazer. Como eu disse, eu tenho um filho estável e eu tenho que explicar para ele qual é a tarefa que eu deixo para ele. Então eu vou falar, olha, tal hora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e eu tenho que falar olhando nos olhos dele. Porque se eu sair falando, tô falando e tô indo, ele nem entendeu o que eu falei. E isso era muito comum, quando eu voltava, ele nem tinha entendido a tarefa que eu tinha dado para ele. Ele falou, você não falou? Ele não tinha nem ouvido. Então olha só a importância de você conhecer o perfil, porque aí você fala na linguagem da pessoa, tá? Porque o meu perfil é diferente do meu filho. Então, se eu falar na minha linguagem, na linguagem que eu entendo, ele não vai entender, porque nosso perfil é completamente diferente. Daqui a pouco você já vai estar adivinhando qual é o meu perfil. E nós podemos ter, né, como eu falei, até 3 desses perfis em intensidade mais alta, tá? Lembrando que são 4 perfis,
né? Os outros vídeos já falei isso, dominância é um dos fatores, a influência é outra, a estabilidade é a conformidade. Então, perfil dominante, estável, conforme e influente, tá bom? Hoje nós estamos falando do estável, vou falar para você de pessoas com esse perfil. Vou pegar uma colinha aqui, ó, Mahatma Gandhi. Aliás, super recomendo o filme dele, maravilhoso. Ele tem um perfil estável, né? Tinha um perfil estável. Emma Watson, a autora dos livros do Harry Potter, Parreira, Eduardo Suplicy, Nelson Mandela e Chico Xavier. Gente, Nelson Mandela, aí explica por que a criatura aguentou ficar, né, 27 anos na prisão, trabalhando a si mesmo e depois se tornou o primeiro presidente negro da África. Então, quer dizer, olha a tranquilidade para ele suportar 27 anos na prisão, trabalhando, estudando, para depois ele sair dali, a resiliência, né? Então já vem um pouco do perfil também. Não que um dominante, um estável não conseguiria, mas o esforço seria muito maior. Você imagina um estável trancado dentro de uma prisão 27 anos. Ele enlouquece. Se ele não tiver inteligência emocional, ele enlouquece. Para o estável não é que é mais fácil, mas o próprio perfil já possibilita isso, possibilita que ele seja mais centrado, mais tranquilo, que ele, como ele gosta de rotina, ele não vai achar diferente ficar uma semana, por exemplo, fazendo o mesmo trabalho. O influente, ele quer cada hora uma coisa, porque ele não consegue ficar por muito tempo no lugar só. Então, o influente, ele muda móveis, ele muda alguma coisa, mas ele precisa de mudanças mais rápidas. Já o estável não, a segurança do estável está justamente no que? Na estabilidade, ele não gosta de instabilidade, ok? Depois vou deixar livros também para vocês, recomendado para o perfil estável, também vou deixar aqui escrito para vocês. Então, a importância de vocês saberem o perfil. Estou explicando assim de uma maneira bem, com exemplos inclusive, para vocês entenderem por que é importante você conhecer o teu perfil e também entender do perfil de outras pessoas, porque a tua comunicação vai melhorar consideravelmente. Grande beijo, e o próximo vídeo eu vou falar do conforme, um outro perfil desafiador. Grande beijo, até a próxima!